Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um registro místico. Aqui eu vou contar uma história, contar um relato de projeção psíquica que aconteceu comigo de verdade e eu vou estar desenhando enquanto vou contando essa história. Isso aconteceu lá em 1995, quando eu tinha 18 anos de idade, tá? Nessa época estava. Eu havia sido expulso do colégio onde eu estudava e eu passei a estudar em um colégio muito repressor, em um colégio católico que se chama Cristos, né? Ainda existe esse colégio lá em Fortaleza. E aí, assim, eu tinha me metido em muita confusão, eu tinha sido expulso do meu colégio batista, que eu, foi onde eu conheci o Marcelo, né, da outra história lá do dinossauro. Aí eu fui expulso desse colégio batista, fui para o colégio Cristos, e aí quando cheguei lá, é, eu passei a viver uma vida mais tranquila, sabe? Eu evitei muita confusão, eu ficava mais na minha. A única coisa que eu fazia de vez em quando era como é que se diz? Às vezes eu ia de brinco pro colégio, sabe? Aí o pessoal deixava. É engraçado porque o colégio parecia que era mais repressor, mas ele deixava eu ir de brinco. O Batista não deixava. Até hoje eu tenho a orelha furada aqui, a orelha esquerda. E aí o que acontece? Eu passei a ter uma vida mais calma, mais tranquila. E mesmo assim eu terminei me envolvendo com um amigo, como é que se diz? Um amigo da época da minha infância, início da adolescência, que foi o Ranulfo. E aí o Ranulfo, ele era um cara meio filósofo, não sei se é hoje em dia ainda, não tenho mais muito contato com ele não. Mas ele tinha umas ideias avançadas aí de filosofia, de psicologia, de comportamento e tal, sabe? Então, assim, ele era um cara com as ideias bem revolucionárias, assim, bem avançadas, né? Um cara muito inteligente e tal. Sempre chamava muita atenção. E aí o que acontece? Eu admirava muito o Ranulfo e era muito influenciado por ele. E ele inventou um tal de NRA, que era um grupo revolucionário que tinha um lance de relacionamentos no meio, sabe? Aí a gente se envolveu num relacionamento com umas meninas aí, era um relacionamento poliamoroso que ninguém era de ninguém, todo mundo amava todo mundo e foi uma confusão danada. E, enfim, só para contextualizar, né? E toda a questão do Batista, ele havia sido o Marcelo, né, que era meu melhor amigo, eu continuei vendo o Marcelo, mas passei a sair muito com o Ranulfo e com as meninas, né? As meninas eram Marina e Silvia, duas meninas que marcaram muito a minha vida. Deixa eu desenhar o Ranulfo aqui. O Ranulfo, ele tinha um cabelo longo, cara. Ele era só um pouquinho mais alto do que eu. Ele tinha um cabelo longo assim. Por que eu estou dizendo isso? Esse contexto, eu acho que ele é importante para que vocês entendam a experiência mística
ela tem uma relação com essa minha vida comum, sabe? Com essa minha vida ordinária. E se a minha vida tivesse sido diferente, eu acredito que as experiências místicas elas também seriam diferentes, sabe? Creio que sim. Então é uma mistura entre uma questão psicológica e uma questão espiritual, tá? Vamos colocar assim como uma questão intermediária, tá? Bom, não vou mais entrar em muitos detalhes, depois eu desenho as meninas em outra ocasião. Mas eu estava nesse momento em que eu estava nesse relacionamento poliamoroso, tá certo? É, com Marina, Silvia e Ranulfo. E aí o que aconteceu? Eu, em um belo dia, a gente terminou se mudando lá da cidade 2000, fomos para uma outra casa. Vamos lá. Essa nova casa, meu irmão, deixa eu ver se eu consigo desenhar, bicho. Meu irmão, está sendo um bom exercício para minha memória, vou te contar. Ela tinha uma garagem aqui, cara. E ela tinha uma janela aqui, que era a janela da sala. Essa janela vivia fechada. Aí vinha pra cá, tinha um telhado aqui. Tinha um telhado aqui. Era uma casa ampla, bem bonita, cara. E aí tinha uma janelita aqui, que era a janela do meu quarto. Era uma casa grande, era uma casa bonita, era uma casa diferente do padrão das casas da cidade 2000, que geralmente eram mais simples, né? Eram menores e tal. E aí, entrando por essa garagem aqui, a entrada ficava desse lado. A entrada ficava logo aqui desse lado, nessa parede. Aí a gente entrava na sala e o meu quarto ficava no cantinho da sala. Era uma casa bonita, era uma casa que tinha um piso escuro, sabe? Marrom escuro, aconchegante e tal. Mas o meu quarto era bem pequenininho, que era um escritório que ficava no canto da casa. E eu lembro que as manchas que ficavam, eu sempre reparei muito nas manchas nas paredes, tá? As manchas que ficavam na parede, elas eram claras, elas eram manchas verde claro, eram manchas de um tom bonito, transparente, não eram aquelas manchas escuras e feias que ficam com aquela casca, sabe? Era uma mancha que parecia de um musgo mais vivo, tá? Eu acho que isso fala um pouco sobre o ambiente. E eu tava no meu quartinho. O meu quartinho. Deixa eu ver se eu desenho esse quartinho. Ele era bem pequenininho, mano. Ele era um negocito assim, ó. Vamos fazer uma perspectiva aqui. Se eu me lembro bem, a cama era tão pequena que ela não coube a cama. Eu pedi para tirar a cama para ficar só com o colchão. Porque a cama, ela fazia com que a porta do quarto batesse. Aí tinha a porta aqui. Era assim. Aí a minha prancheta ficava aqui. Aí tinha uma cadeira aqui que ficava bem pertinho da cama. E aqui tinha uma cômoda onde eu guardava minhas roupas. Era assim. Aí nessa época eu assistia Cavaleiros do Zodíaco. Eu lembro que tava na saga de Hades. Saga de Hades não, saga de os Guerreiros Deuses lá. E aí eu gostava de jogar xadrez com o Marcelo. O Marcelo ia de vez em quando lá. Gostava de jogar videogame de vez em quando também. Às vezes eu assistia
uns filmes no videocassete, uma vida mais ou menos normal. E eu lembro que eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu estava no terceiro ano do ensino médio e eu não estudava nada, velho. Eu não estudava nada, eu não queria nem saber, meu irmão. Foda-se. Eu dizia, meu irmão, eu vou tirar a nota que sair, eu não tô nem aí, meu irmão. Vou passar em artes plásticas. O meu sonho era. Eu já queria fazer quadrinhos nessa época, eu já conhecia os quadrinhos do Léo, que é amigo da família lá, o quadrinista francês. E aí, assim, na época eu já queria fazer quadrinhos pra França, bande dessinée, não sei o quê. Foi o quadrinho que eu achei mais legal na época, né? Fora os quadrinhos da DC Vertigo, eu já não curtia mais muito super-herói, não, né? Então, assim, já tava com a cabeça, assim, de um lance meio Dave McKean, sabe? Fazer uma coisa mais... Vamos Bills and Weeks, vamos fazer um quadrinho mais, né, de vanguarda, assim, mais doidão, mais artístico e tal. E aí eu queria fazer as plásticas, na minha ingenuidade. Eu pensei que eu fazendo uma faculdade de artes plásticas eu iria aprender a desenhar e pintar para poder fazer as minhas histórias em quadrinhos, né? Então assim, mas mesmo assim eu não estudava nada, cara. Eu ia pra aula, também eu não faltava nenhum dia de aula. Eu ia todas as aulas, assistia com toda a concentração do mundo, inclusive às vezes eu nem anotava, cara, de tão concentrado que eu ficava com hiperfoco no professor. Mas eu não anotava, não estudava em casa, mas eu soube o bastante para passar de primeira no vestibular, tá certo? Eu sei que para mim funcionou. E aí o que acontece é que essa janelita aqui ficava aqui. E geralmente ficava fechada também. Naquelas janelas que tinha aqueles frisos. Eu não sei porque cearense gosta disso, cara. Aquela janela de madeira que tem um friso assim, sabe? E tal. E aí, bom, um belo dia eu adormeci. Já eu escrevia poema, desenhava no caderno, fazia pequenas esculturas de Durepox. Eu lembro que foi nessa época que eu fiz a história em quadrinhos do Alex City, né? A primeira HQ do Alex City, que inclusive se chama O Sonho. Então assim, eu tava vivendo de curtição, vivendo de filosofia, de sonho, vivendo de ilusão adolescente, de pura curtição. Eu tinha uma meta, mas eu sempre fui muito sonhador, sabe? E não era muito prático. Não queria saber muito de planejar, de fazer uma coisa assim. Fazer aqui umas páginas de quadrinhos aqui em cima da prancheta. Tinha um copo aqui. Tá até bem caracterizado esse quarto. Uma sandália aqui. Vou dizer que essa porta tá fechada aqui. Uma bela noite eu adormeci. E o que aconteceu? Eu me lembro. Não aconteceu nada de especial nesse dia, tanto que eu não me lembro exatamente qual foi o dia. O que aconteceu nesse dia antes da experiência. Eu não consigo me lembrar. Mas em um certo momento
eu percebi que eu estava sonhando. Eu estava dentro do quarto e eu tomei consciência que tudo estava muito estranho. Eu disse, ué, o que é isso? Eu tô dentro do quarto? Eu tô sonhando? Peraí, isso é um sonho. Então, de alguma forma, eu entendi que aquele estado de consciência não era consciência normal de vigília, era uma consciência diferente, era uma percepção diferente sobre mim mesmo. Eu despertei, é como se eu tivesse acordado, mas o ambiente era um ambiente de sonho, não era um ambiente concreto, era um ambiente de sonho. Aí eu disse, isso é um sonho. Eu estou sonhando, o que, que é isso? Porque o ambiente ele estava todo escuro, todo nebuloso. Eu tomei essa consciência nesse momento, principalmente quando eu atravessei a porta do quarto. Parece que não havia porta, a porta estava aberta, mas eu estava dentro do quarto, meio que aquela coisa de sonho ainda, meio sem muita consciência, meio entre acordado e dormindo. Mas quando eu passei a atravessar a porta do quarto, né, o umbral da porta, quando eu atravessei, eu percebi, não, realmente isso é um sonho, isso não é a realidade normal. Eu estou sonhando, eu estou sonhando e eu estou livre. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu tive aquela sensação de que eu podia fazer qualquer coisa. É muito interessante. Uma das formas de você começar uma projeção psíquica ou uma projeção astral é justamente dessa forma. A projeção, ela é uma experiência muito interessante, cara, porque ela não acontece sempre da mesma forma. Ela tem várias maneiras de começar, tá? Então, eu já contei algumas experiências aqui, algumas poucas experiências, e assim, às vezes você não percebe. Quando eu era criança, na minha primeira projeção, eu não percebi. Eu percebi que eu estava acordado, mas eu não percebi que eu estava em estado de projeção, apesar de estar consciente, tá? Então, assim, em outra ocasião, que foi a Descolando do Corpo lá, eu percebi, no momento em que o meu corpo psíquico começou a se desprender do meu corpo físico. No momento desse desprendimento, quando começa esse desprendimento, às vezes é o momento em que a consciência desperta. Às vezes a consciência desperta exatamente neste momento em que começa esse desprendimento, esse descolamento do corpo psíquico do corpo físico. Eu vou falar de novo para quem está chegando agora. Eu uso uns termos um pouco diferentes do que são comumente falados no meio espiritualista, tá? No meio espírita ou no meio ocultista, ou mesmo no meio religioso, que geralmente se fala projeção astral. Eu uso o termo psíquico, pois esse termo ele é um pouco mais preciso e eu acho ele mais interessante. E além do mais é o termo que é utilizado pela Ordem Rosa Cruz Amorque, ordem da qual eu faço parte há mais de 25 anos. E é onde eu aprendi a técnica de projeção, entre muitas outras coisas. Então eu acredito que é uma expressão, uma terminologia que ela é muito interessante, porque ela fala psíquico e isso remete a algo mais interior, né, do que algo exterior, como algo astral que vem dos astros, né? Então, corpo astral, o corpo dos astros. Então, assim, não faz tanto sentido quanto corpo psíquico, que se refere à energia psíquica,
da qual é feito o corpo psíquico, né? Enfim, aí só abrindo esse parêntese aí para explicar. Então eu me espantei quando eu atravessei essa moldura da porta. É engraçado porque essa questão da moldura, ela é muito interessante porque ela tem um simbolismo, né? Quando você atravessa uma moldura, você atravessa uma porta, uma janela, enfim, geralmente é um símbolo para você passar de um estado para outro ou de uma dimensão para outra. Isso é usado em Alice no País das Maravilhas, na Toca do Coelho. Sabe, quando você atravessa ali um limiar, uma fronteira em que você vai de uma realidade para outra, certo? E isso tem um peso físico. Então, quando você atravessa uma moldura, uma porta, quando você atravessa uma janela, geralmente é o momento em que algo muda, sabe? Algo pode mudar drasticamente ao atravessar. Então começou com essa. Eu comecei tomando um pouco de consciência, mas realmente quando eu fiz essa travessia foi quando a minha consciência se tornou absoluta e eu passei a estar totalmente desperto dentro de outra realidade. Eu disse: agora eu estou livre, agora eu posso fazer o que quiser. Uma das melhores coisas da projeção é essa sensação de liberdade, cara. Essa sensação de leveza, essa sensação de liberdade. Vou botar um cabelo aqui para fins estéticos, tá? Mas você não sente necessariamente o seu cabelo, tá? Quando eu atravessei essa porta, eu tomei plena consciência. Estou tentando caprichar um pouco mais no desenho. Também não quero me demorar muito. Mas é porque eu estava revendo os desenhos dos primeiros. Os desenhos, principalmente do primeiro registro místico. E, putz, cara, cada desenho tá muito esboçado, muito desengonçado, mano. Então estou procurando dar um pouquinho mais de qualidade aqui, tá? Mas eu não vou me demorar muito não. Tem um limite. Vamos lá. Tem um limite de tempo para cada quadro. Tá. A partir daqui, eu comecei a vagar pela casa. Comecei a vagar pela casa e observava os móveis, observava as paredes, observava as coisas. E eu via que, assim, tudo parecia estar mais ou menos no mesmo lugar. Só que tinha aquela atmosfera nebulosa, escura, aquela atmosfera meio nublada, assim, sabe? Aquela coisa meio. Como é que eu posso dizer? Eu tinha aqui a porta de saída, era aqui. Não, aqui era o quarto, a sala vinha mais pra cá, assim. Aí a sala vinha aqui. Aqui era a porta de saída. Eu não pensei em sair de casa, não. Tinha um tapete aqui, uma mesinha aqui, eu acho, alguma coisa aqui na parede. Aqui era o quarto do Lucas. Meu quarto ficava aqui atrás. Aqui tinha uma parede. E aí eu fui explorando as coisas. Mas o que acontece dentro desse... O meu raio de visão, ele era limitado, cara.
Ele só vinha até mais ou menos por aqui assim. Daqui para lá, tudo ia ficando cada vez mais nublado, mais nebuloso. Quem teve projeção astral sabe muito bem como é que isso funciona. Quanto mais longe está uma coisa, dependendo do seu estado, quanto mais longe, mais difícil é de você ver. Às vezes a sua visão ela fica restrita a uma área de como se fosse um círculo de luz e tudo vai ficando nublado e escurecido quanto mais distante fica. Então a sua visão periférica ela é altamente comprometida. Muita coisa você não consegue perceber. Isso se dá pela falta de desenvolvimento psíquico do seu corpo psíquico. Você não tem os sentidos muito despertos. Os seus centros psíquicos, né, que os Rosa Cruz chamam de centros psíquicos, mas você pode chamar de chakra. Os seus chakras, eles ainda não estão despertos, eles ainda não estão desenvolvidos. O seu chakra de percepção visual no plano astral ainda não está desenvolvido, então você não consegue ver muito bem. E seres podem ficar ocultos facilmente do seu raio de visão. Tá? Então eu estava assim meio perdido, mas eu fui tateando nas sombras e é uma sombra que ela não só fica escura, mas uma sombra que fica tudo meio embaçado, tá? Como se fosse desfocado em uma certa distância. Quem teve projeção sabe muito bem do que eu estou falando. Essa sensação é muito marcante, muito comum na experiência de projeção. Você não ter a sua percepção 100% refinada, tá? Isso é muito comum, principalmente em quem está começando. E alguns seres eles têm a capacidade de criar uma aura de camuflagem. Depois eu vou falar sobre isso quando tiver os encontros aí mais pra frente. Alguns seres eles têm, mas já dando um pouco de spoiler aqui, alguns seres eles têm uma aura, eles podem emitir uma aura de camuflagem, uma nuvem de embaçamento. Eu chamo de véu de embaçamento. Eles projetam esse véu de embaçamento e eles ficam invisíveis ou ficam embaçados e você não consegue perceber e nem atacar, nem se defender. Isso é um recurso muito usado em combates psíquicos que aconteceram muito comigo e vai chegar a hora de eu estar narrando esses conflitos, né? Então existem muitas experiências de combate e esse combate, existe uma categoria, né, na minha classificação que é combate. E ele nem sempre é legal. Às vezes ele é construtivo, às vezes ele é bem aterrorizante, mas tudo a seu tempo. Tá? Então, continuando. Essa experiência, ela penetra no Conselho dos Sábios, ela é muito importante. Vocês vão saber por quê. Então, continuando. Eu segui até um local que era uma cozinha. Eu segui por aqui, onde tinha a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, eu terminei me escondendo. Eu senti a presença, senti alguém se aproximando. E quem estava se aproximando era uma mulher resmungando, sabe? Parecia uma mulher humilde, assim, uma mulher do povo, que ela estava resmungando alguma coisa muito mal-humorada. Eu fiquei meio com medo e eu resolvi me esconder. E aí eu me escondi em um lugar que era tipo um armário de vassouras. Agora, era um armário que eu não lembrava de ter na casa da gente. Eu não lembrava desse lugar. Era um armário, era um móvel, era uma porta. Desculpa. Era uma porta que ela não tinha. Era uma porta que ela não tinha Era uma porta que ela não tinha na casa
física, mas tinha ali na casa astral, na casa psíquica, na casa no outro plano. Isso é interessante porque a arquitetura de um lugar psíquico é uma arquitetura diferente. Ela é uma arquitetura ampliada. Ela é uma arquitetura modificada. Então, existem lugares e coisas que não existem no plano físico. Tá? Às vezes o lugar é muito maior. É labiríntico, muito maior. Tá? Então, eu estava aqui meio com medo, tá? E essa mulher, ela tava resmungando, cara. Era uma mulher gorda assim, bicho. Ela tava dizendo: o que, que você tá fazendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Não sei o quê. E ela tinha aquele braço de biscoiteira, cara. Ela não era muito simpática, não. Sabe aquele braço grosso? Aquele dedo bem grosso assim. Aí eu disse: minha irmã, essa mulher aí não é legal não, cara. Essa mulher aí, se me pegar, vai me dar um tapa com esse braço aí. Aí eu disse: cara, eu preciso me esconder. Aí eu tava lá escondido, mas eu lembro que eu bati numa vassoura, a vassoura caiu alguma coisa, e ela me viu. Ela se virou e me viu pela entrada do armário. Ela disse: ah, você tá aí, não é? Desgraçado. O que que você tá fazendo? Ela começou a reclamar comigo. Não sei por que que ela começou a reclamar, não sei porque era errado eu estar ali, mas enfim. Ela começou a reclamar, começou a esbravejar. Ela disse: o que que você tá fazendo aí? Quem você pensa que é? Eu não lembro exatamente as palavras, mas não foi nada simpático. Então, tipo assim, eu não sei se eu tava invadindo o território dela, eu não sei o que foi. Sei que ela não gostou, tá? Mas, pra minha sorte, eu comecei a voar, eu comecei a flutuar. Eu nem me esforcei, cara. Quando eu percebi que ela tava resmungando, eu tava meio com medo, eu percebi que eu tava começando a subir, 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 subir. E eu comecei a flutuar. Comecei a perceber que eu tava voando. E a parede, as paredes do lugar, da cozinha, elas pareceram muito altas. Era como se fossem paredes imensas, como paredes de um castelo, sabe? Aí eu fiquei: nossa, como são altas essas paredes, cara? Eu fiquei impressionado, assim. Eu tava subindo e parecia que o teto tava subindo junto comigo, sabe? Essa foi a sensação que eu tive. Então, um cabelinho aqui só pra nível questões estéticas. Mas vamos continuar. Eu fui subindo, subindo, subindo. E o que aconteceu? Houve uma transição. Eu não me lembro ao certo. As transições, elas acontecem e elas mexem com a sua consciência. Dentro de uma projeção astral, podem haver muitas transições. Quando há muitas transições, você vai em vários lugares, você pode estar transitando entre diferentes planos. Quando isso acontece, eu chamo esse tipo de projeção de epopeia. Quando você tem uma ou duas transições, eu chamo de viagem. Quando você tem mais transições e visita muitos lugares diferentes, eu chamo de epopeia, que é uma projeção de alta energia. Uma projeção de alta energia é rara,
E geralmente essa energia ela é emprestada por um mestre, um guia, um ser, uma entidade que está ali lhe protegendo e lhe guiando. Aí o que foi? Eu cheguei, houve essa transição e quando eu percebi, eu tava voando, cara. Eu tava voando rápido, rápido. Eu tava voando por um mar. Eu tava voando por um oceano vasto e brilhante. Eu via aquele brilho, eu não sei se era o brilho do sol ou de um pôr do sol, mas era um brilho, cara, que ele resplandecia na água. A água era azul, esverdeada, e o brilho amarelo, branco, bem cintilante, assim, bem bonito, cara. Era um brilho assim que, olhe, quando você tem uma projeção, muitas vezes a percepção que você tem das coisas é um tipo de percepção que você não pode ter na com o corpo físico, com o olho físico. É uma visão de algo transcendental que você enxerga com o olho da, do seu corpo psíquico. Então você vê com outros olhos, você vê com o olho espiritual. Então você pode ver como se a quantidade de cores que você enxerga fosse maior, é como se a quantidade de tons e contrastes que você pode perceber fosse maior. E isso é real, cara. Então, assim, eu vi aquele brilho, aquelas cores tão bonitas. Não tenho nem palavra pra descrever, cara. Assim, misturou com lilás, sabe, amarelo, branco, aquele azul, aquelas ondas assim, sabe? Que eu não tenho nem. Não consigo, me faltam palavras realmente para poder explicar essa sensação. E eu tava voando por cima desse mar lindo e resplandecente numa velocidade incrível, cara. Era uma velocidade. Não era devagar, não, cara. Era rápido. Era rápido, muito rápido. Eu voava assim. E eu via aquele mar passando e aquele brilho. Foi muito lindo. Foi uma das visões mais belas que eu já tive numa projeção. Até que finalmente eu cheguei num lugar que tinha uma ilha. Era uma ilha que ela parecia meio um corcovado assim, cara. Ela realmente lembrava uma ilha carioca, sabe? Aí o mar continuava aqui. E o que foi interessante, cara, é que tinha uma faixa, meu irmão, flutuando por cima dessa ilha, que dizia o nome da ilha. Como se fosse um desenho de um mapa, sabe como é? Aqueles mapas antigos que tem uma faixa. Agora eu não lembro qual era o nome que estava escrito. Eu vou botar qualquer coisa aqui. Muitas vezes na projeção as pessoas vão dizer nomes para você e esses nomes são muito difíceis de você guardar. Às vezes é uma palavra que a pessoa diz, pá, aquela palavra assim, e meu irmão, aquilo ali lhe, sabe, lhe escapa. Às vezes você lembra quantas letras tem, com qual letra começa, mas você não lembra. Eu não sei se você não lembra porque a pessoa apaga a sua memória ou porque a sua memória realmente é falha. Mas quando é para você não lembrar, você não lembra mesmo. E aí eu tive a impressão de que havia uma pessoa aqui, cara, gigante assim, sabe? Foi uma sensação estranha. Tinha um chapéu assim.
O Zé Pelintra. Eu não sei, mas eu tive essa impressão de ver uma sombra, mas foi bem fugidio, assim. Aí eu vi essa ilha, né, na distância, bonita essa ilha, e eu entendi que era o Rio de Janeiro, não sei porquê, mas eu sabia que ali era o Rio de Janeiro. Era uma ilha verdejante, bem bonita. Então teve outra transição. Nessa outra transição, eu me percebi em um lugar que era uma paisagem verdejante. Vamos ver se eu consigo desenhar essa paisagem, meu irmão. Isso que não tem como, cara. É uma paisagem verdejante, meio paradisíaca assim, sabe? Um lugar onírico mesmo. Era muito bonito, cara. Como se fosse uma paisagem de conto de fadas, sabe? E tinha uma estrada que ela era meio sinuosa e ela seguia assim. Ela dava uma serpenteada. Ela dava uma serpenteada e dobrava assim à esquerda. E esse era um verde, cara, que eu nunca esqueci, um verde amarelado. Um verde amarelado brilhante, sabe? Vivo, bonito. Lembrou um pouco o verde musgo que ficava no muro, tá? Por isso que as coisas são meio se encaixam um pouco na questão da referência, sabe? Psicológica, mas enfim. Aí lembrou aquele verde do muro, sabe? Brilhante, meio transparente, vívido assim, aquela coisa viva, bonita. E essa estrada castanha, assim, meio amarelo ocre. Eu também estava estudando pintura na época e eu vi as cores, já pensava nas cores das tintas, né? Aí aqui amarelo ocre, ali um verde limão. E aí era aquela paisagem. É tudo verde, cara, tudo verde. Tudo verde, o céu bem límpido. Eu vou botar a nuvenzinha aqui, mas eu acho que não tinha nuvem, eu não me lembro de nuvem. O céu era bem límpido, transparente. Aquele azul clarinho, transparente, assim, sabe? Uniforme. Talvez eu tivesse no máximo um degradezinho aqui assim, mas era um céu límpido. Aí eu segui por essa estrada. Não sei se eu segui andando, se eu segui voando. Eu acho que foi voando, porque foi super rápido. Eu lembro que eu segui, vou fazer o voando então. Eu segui acompanhando a trajetória dessa. E aí? Eu segui acompanhando a trajetória desse caminho para ver aonde ia dar. Foi quando eu vi, cara, o castelo, a mansão. Essa foi a primeira mansão de conclave que eu encontrei. Cara, eu não consigo lembrar, meu irmão, os detalhes dessa mansão. Eu chamo de mansão toda a construção grande, tá? Que ela pode ser um castelo, uma caverna, pode ser um prédio, pode ser, enfim, várias coisas, mas eu chamo tudo de mansão porque é ali onde tem a reunião dos conclaves. Eu só lembro que a porta era curva assim, mano. Vamos lá, tinha uma parede que era reta aqui. Tinha uma coisa que era parecida com a torre, que subia aqui e fazia assim. Ela tinha uma pegada que dava um ângulo e depois ia reto. Tinha mais de um andar. Ela fazia um ângulo, ia reto. Aí aqui era outro ângulo. Era um negócio assim, Fazia assim, tan, tan, tan.
Isso eu me lembro mais ou menos. E tinha umas partes que eram meio arredondadas, cara. Tinha umas coisas meio arredondas assim. É, agora tá mais ou menos parecido. Não lembro se tinha alguma coisa aqui no meio. Eu lembro que tinha uma entrada. Essa entrada, ela era uma entrada grande. Ela não era entrada pequena, não. Era uma porta. Era uma senhora porta. E tava aberta, era um vão, cara. Não sei se tinha umas colunas aqui. Eu vou colocar como uma questão de licença poética. Não lembro se era assim. Mas eu tô criando, tomando uma certa liberdade estética aqui, só para não ficar tão vago. E aqui é a tal da vidraça. A gente vai chegar nessa vidraça já já. A vidraça eu lembro que era retangular. Era uma parede toda feita de vidro. Aí o que acontece? Eu vou e entro por aqui. Eu entro. Eu digo, meu irmão, a porta tá aberta, que lugar bonito, né? Oh, um castelinho, é uma mansão, que lugar bonito. Eu não pensei nesses nomes não, mas eu disse que, poxa, que lugar. Então é aqui, o que eu pensei foi assim, é aqui onde vai dar esse caminho. Então eu vou entrar para ver o que é que tem lá. Foi a única coisa que eu pensei foi essa. Não raciocinei muito não, eu só tava deslumbrado com tudo aquilo dali, com todas aquela, com a paisagem, com as visões tão, parece que eu tô saindo, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Parece que eu tô entrando aqui. E aqui eu fui flutuando, voando. Tem gente que diz volitando, volitando, volitando. Você tá voando ou não tá, meu irmão? Volitar, isso é verbo. Ou você flutua, ou você voa, ou você anda. Volitar, eu volito, tu volitas, vós volitais. Pra que inventar verbo? Eu fui voando e cheguei e entrei ali na. Eu não vou inventar muito vocabulário, não. Eu vou usar o vocabulário da Ordem Rosa Cruz ou o vocabulário mais comum, ocultista mesmo, espiritualista mais comumente utilizado, tá? E aí eu fui voando e fui entrar aqui na mansão e eu lembro que ela tinha uma escada, ela já começava com a escada, meu irmão. Já começava lá com a escada. E tinha uma escadinha aqui que subia e ia dar nesse salão aqui em cima, que era um salão onde estavam reunidas algumas figuras ilustres, que justamente é aí que vê o nome do relato, que é Penetra no Conselho dos Sábios. Quem era penetra? Eu, é claro. E este era o Conselho dos Sábios. Eu cheguei ali, brother, meu mano, e o que eu vi? Deixa eu ver se eu consigo ilustrar isso aqui para vocês. Tinha uma tábua redonda. Tinha o rei Arthur, o Merlin, Zoroastro. Tinha Buda, Jesus e Krishna. Não, tô brincando. Tinha, tinha uma mesa redonda, assim, mais ou menos. Mas está difícil. Tinha Saint Germain ali, Helena Blavatsky, Saint Martin. Não tô brincando. Aí o que aconteceu?
Tinha ali, cara, algumas pessoas claramente ilustres. Uma figura foi muito marcante, que foi um jovem. O que foi interessante é que todos pareciam jovens, cara. Eles não pareciam sábios velhos, não. Eles pareciam sábios jovens. Como guerreiros. Como coronéis, generais, assim, cara. Tinha um cara que ele era mais velho, um pouco mais corpulento. Tinham outras pessoas, as quais eu não consigo me lembrar exatamente como elas eram. Tinha, eu lembro que essa mesa, ela era uma mesa mais ou menos baixa. Tinha uma mulher aqui, uma mulher mais velha, um pouco mais velha. Tinha umas 4 ou 5 pessoas. Não vou inventar muito não. Porque o que eu lembro era isso, eram umas 4 pessoas só. Não era muito mais do que isso não, tá? Vamos ver se eu consigo caracterizar agora esses sábios. Eu não consigo me lembrar muito bem de ninguém. Eu só me lembro, na verdade, muito bem desse cara que era o cara principal. Depois eu vou dar um close nele aqui. Vamos ajeitar essa cena e desenhar essa mesa direito. Eu vou botar ela um pouco mais em cima. E um pouco mais achatada aqui para corresponder a essa perspectiva. Putz, mano, essa perspectiva tá troncha demais. Isso aqui, essa janela, então, ela vai vir aqui atrás. Ah, tá certo agora. Se o pé do cara vem aqui, essa janela ela vai vir lá atrás aqui, por mais que ele esteja perto. E esse cara aqui, ele vai estar aqui um pouco mais pra frente. Se ele tá aqui mais pra frente, então a cabeça dele ia ter que estar mais em cima. Olha, perspectiva é um pain in the ass. Então aqui ele vai ficar mais ou menos aqui. Porque uma coisa é você fazer a perspectiva. Tem gente que parece que é um aloprado do outro mundo que começa a desenhar e sai a perspectiva certinha. Peraí, meu irmão. Eu não sou gênio natural, nascido pronto, não. Eu sou um cara que eu aprendi as minhas técnicas com muito esforço, entendeu? Com muito esforço, com muita dedicação. Então, assim, eu não consigo chegar e desenhar a perspectiva perfeita do nada. Eu tenho uma certa dificuldade nisso. Essa mulher ela pode estar realmente aqui mesmo. Com a minha experiência dá pra desenrolar muita coisa, mas para eu realmente fazer uma perspectiva correta, eu teria que puxar aqui os pontos de fuga e tal. Então vamos caracterizar os sábios. Bom, a única coisa que eu lembro é que era uma reunião muito importante. Isso eu notei assim que eu cheguei, assim que eu entrei. Todo mundo parou e olhou para mim, sabe? Eles pararam e olharam para mim com uma certa desconfiança.
mas também com uma certa condescendência. Agora, esse cara aqui, esse magrinho, ele era o principal. Ele tinha um rosto assim, bem fino, cara. E ele é claramente o líder da Assembleia. Sabe quando você entra num lugar e você sabe na hora quem é o chefe? Pronto, eu bati o olho e disse, pronto, esse aí é o manda-chuva da galera, sem nenhuma dúvida. Ele era atlético, ele era magro, atlético. Lembro que o físico dele me impressionou muito, porque ele parecia um... Sabe aqueles super-heróis que são mais magros, que não são muito bombados, mas eles são bem definidos? Então ele era magro, bem definido assim, cara. Eu disse, caramba, esse aí é o potente. E o que é engraçado é a roupa. A roupa de todo mundo era assim, cara. Era como se fosse feita de couro. Era assim, cara, ó. Era como se fosse feita de couro meio rasgado, assim. Muito interessante. E tinha umas coisas costuradas, assim. E a roupa de todo mundo. E todo mundo é super sério, né? Todo mundo super sério. E com essa roupa bem primitiva, cara. Rasgada assim. Todas eram assim, rasgadas na manga, sabe? Rasgadas aqui na gola. Parecia um pouco o estilo que eu mesmo usava. Eu lembro que esse visual, ele foi um pouco parecido com o visual que eu desenhei de uns elfos aí, de uma história de fantasia medieval que eu comecei a fazer. Eu não lembro se eu tive essa experiência e depois desenhei os elfos, ou se eu desenhei os elfos e depois eu vi essas pessoas com a roupa. Eu acredito que eu desenhei os elfos primeiro. Eu lembro que eu vi parecido, que era uma roupa que tinha essa costura e era como se fosse feita de couro, meio grosso assim, sabe? Meio primitiva e tal. Então tinha essas outras pessoas que eu não lembro muito bem. Mas tinha uma mulher que ela tinha um cabelo assim meio curto, que ela era uma mulher mais velha. Que ela também tinha essa roupa. Todos tinham a mesma roupa, cara. As roupas eram muito parecidas. E eles mexiam em alguma coisa na mesa. Não lembro se era um mapa, se era um tabuleiro, mas tinha alguma coisa importante na mesa que eles estavam vendo, estavam mexendo, não tinha nada tecnológico, tá? E lá atrás tinha a vidraça. Era uma vidraça grande, cara, que tinha as subdivisões assim. E por essa vidraça eu conseguia ver a paisagem, sabe? A paisagem linda, verdejante, rica de detalhes.
Era uma nitidez tão grande, cara, tanto do detalhe que você consegue ver, que é impressionante, é uma coisa assim, meu irmão, não tem nada igual, cara. São experiências muito, muito intensas. E aí eu cheguei no Conselho dos Sábios, todo mundo parou, olhou pra mim e disse, oxê, o que tu tá fazendo aqui, meu irmão? Quem é você? Né? Eu me senti realmente não bem-vindo na hora, tá? Eu me senti não bem acolhido. Eu senti que eu estava invadindo realmente o espaço, que não era para eu estar ali, que eu não era digno de estar ali junto daquelas pessoas naquela reunião, que era muito importante, aquelas pessoas eram muito importantes e eu estava invadindo ali, não era para eu estar ali e eu tinha que ir embora. E aí esse cara começou a me encarar de uma forma assim, tipo, toda essa mensagem eu percebi só pelos olhares, só pela linguagem corporal, só pelas expressões faciais e pela vibração. Eu senti que eu estava invadindo e que não era para eu estar ali, né? Até que esse cara, ele começou a olhar, ele se aproximou de mim, esse líder, ele tinha um cabelo preto assim, comprido. Eu lembrava um pouco o Ranulfo. E aí ele chegou e começou a argumentar comigo. Mas eu vi que ele estava argumentando não comigo, mas com a outra pessoa que estava atrás de mim. Foi quando eu percebi que tinha uma moça atrás de mim. Tinha uma moça atrás de mim. Então deixa eu ver como é que eu faço essa cena. Eu acho que eu vou fazer uma inversão. Eu vou fazer um rebatimento. Vamos lá. É porque é um rebatimento de 3 planos, ao invés de ser um rebatimento de 2 planos. Então eu vou botar aqui. Tinha uma moça atrás de mim, que eu vou botar ela aqui. Que eu não havia percebido antes. Pera aí. Vou botar primeiro o plano do mês. Tá uma cena meio difícil de desenhar, cara. Porque rebatimento é quando você mostra um ângulo. É um ângulo alternado entre 2 personagens. E nesse caso o rebatimento tem 3 personagens. Então tem um personagem no meio, que sou eu. Que eu tô aqui de costas. Certo. Aí tem essa mulher que tá aqui atrás de mim. Mais ou menos essa perspectiva. Não. Já que se eu tô aqui, vamos fazer a perspectiva certinha. Pra não complicar. Se o nível do olho tá aqui, então a testa dela vai estar aqui. O nariz dela vai estar aqui. E a boca dela vai estar aqui. Né? E aí o cara vai estar aqui. Aí o cara, ele chegou perto de mim e ele começou a reclamar. Começou a argumentar. Por que isso está acontecendo? Não deve ser assim. Por que ele está aqui nesse lugar? Engraçado que a mulher lá com o braço de biscoiteira também reclamou, né? De mim. Tava todo mundo reclamando de mim. Eu não era digno de nada. Eu não era digno de nada. Nem de um armário de vassoura, nem do conselho dos sábios. Eu simplesmente não era digno. Ponto. Eu era um penetra, eu era um qualquer, um Zé Ninguém. Foi essa sensação que eu tive. Eu era um cara que simplesmente estava de enxerido ali, como um mendigo invadindo o banquete dos nobres. Alguma coisa nesse sentido. Vamos ver se eu desenho um pouco melhor esse personagem aqui.
Aí ele disse assim, o que que tá acontecendo? Por que que ele tá aqui? Isso não tá certo. Isso não tá certo, isso tá errado. Isso não tá certo, isso tá errado. Hein? É melhor ir embora. Não, ele não tava angustiado, não. Ele tava com raiva mesmo. Abusado. E ele era assim, com uma feição bem fina, bem angulosa, sabe? O que esse cara tá fazendo aqui? Quem ele pensa que é? Como assim? Tal. Eu lembro que ele tinha uma parte do cabelo bem marcante. Parecia um personagem de videogame, cara, sinceramente. Um cara de Final Fantasy assim, sabe? Bem, um porte bem nobre mesmo. Apesar das roupas de couro cru, ele tinha uma. E o cabelo era bem liso, cara. O cabelo não fazia nem volume na cabeça. Era um cabelo bem lisinho assim, ó. Bem chapadinho, é. Agora tá melhor. Sabe, o que esse cara tá fazendo aqui? Como assim? Não sei que, tal, pá. Né? Mas ele não era velho, não. Ele parecia ter uns 25 anos. Eu tô botando muita marca de expressão aqui pra ver se eu passo essa expressão. Mas ele não tinha rugas, não, tá? E aí eu fiquei, porra, calma aí, cara, não sei o quê. Mas eu não consegui dizer nada, né? Eu fiquei emudecido, fiquei intimidado. E eu fiquei meio sem palavras para poder responder, né? Eu só fiquei assim pensando, eita porra, é melhor ir embora, o negócio não tá muito legal não. Aqui já, né? Eu achei interessante, mas eu queria ficar. Assim, eu sinto que é um lugar que eu queria ficar, mas as pessoas não queriam que eu ficasse. Isso me chateava. E é o que acontecia. Eu pensei que ele estava falando comigo, mas eu percebi que ele estava falando com outra pessoa. Ele estava falando com alguém que estava atrás de mim. Foi quando eu percebi que tinha essa pessoa atrás de mim e eu notei que ela estava ali comigo, talvez por muito tempo. Eu percebi, eu disse, ué, será que eu não pensei na hora assim, será que ela tá comigo todo esse tempo? Mas eu penso agora, será que ela tava comigo todo esse tempo, cara? Será que ela me ajudou nessa jornada, me acompanhou? Isso às vezes acontece, às vezes você não percebe o amparador, o guia, o mestre que está ali ao seu lado. E muitas vezes você só consegue fazer o que você consegue, por exemplo, chegar em um lugar como esse, você só consegue porque teve ajuda. Se fosse só você por você mesmo, você não conseguiria. Eu talvez não saísse do armário de vassouras dali, eu talvez acordasse se eu não tivesse ajuda. É por isso que eu digo, quando você tem uma epopeia astral, ou seja, quando você tem uma experiência assim muito transcendental, então você tem que ter humildade e se perguntar, será que isso não foi um empréstimo? Geralmente é um empréstimo de energia, sabe?
que você recebe. Aí eu lembro que eu olhei pro lado, olhei para trás e vi essa mulher morena, essa mulher meio oriental, meio morena, sabe? E eu acho que esse foi o meu primeiro contato com a Krista. A Krista, ela é um personagem, ela é um ser, um mestre, muito importante, muito marcante, tá? E deixa eu tirar aqui. Ele é um mestre muito importante, muito marcante, que às vezes ela é como uma companheira, sabe? É como se a gente tivesse um tipo de relacionamento de amizade, uma amizade meio colorida, sei lá. Mas assim, a gente tem uma ligação muito forte. E é como se fosse uma pessoa que é atraída por mim, sabe? Que gosta de mim e que por isso ela tolera meus erros, meus excessos, minhas falhas, meus defeitos e todas as coisas ruins que eu sou. E ela meio que não liga pra isso. E ela me coloca nessas situações privilegiadas. Então eu tenho algumas amigas, algumas companheiras que elas, eu não sei porquê, são gostam muito de mim, são apaixonadas por mim, sabe? Porque eu sou um cara que eu me considero assim, altamente fuleiro, assim, espiritualmente indigno, eu não faço as coisas direito, não tenho disciplina, não me alimento de uma forma como um sacerdote, um yogi, sabe? Eu às vezes assisto porcaria, durmo mal, sabe? Tudo bem que hoje em dia a minha vida tá mais regrada, mas na época eu era muito louco, meu irmão. Eu era muito aloprado, eu era muito doido. E isso não era problema. Eu acho que ela via mais profundamente, talvez, a minha alma, né? E por isso sempre foi uma pessoa que me beneficiou. Mas eu não tenho certeza se era a Krista. Mas foi alguém com essa mesma atitude, uma mulher com um aspecto muito semelhante. Ela tem esse cabelinho assim, sabe? Pontudinho pro lado. E tal. E ela tem assim. E ela tinha a roupa igual a do cara. E eu tava sem camisa, né? Eu não sei o resto, não lembro. Mas ela disse: Não, ele pode ficar, não, ele deve ficar, não, porque ele, isso e aquilo outro, ele tem direito, ou então eu posso deixar ele ficar se eu quiser, deixa ele ficar, não sei o que. Ela parece que é mais manda-chuva do que ele, uma pessoa importante. E ele ficou meio puto da vida, né? Mas ele disse: Tá, tudo bem, então, não sei o que. É pra ele ficar, então tá. Não sei o que, de pororó. Aí assim, ela meio que intercedeu por mim. Pronto, esse é um nome muito bom. Ela é uma intercessora. Ela é uma intercessora. Ela diz assim: Eu sei que você é um fuleiro indigno, mendigo do caramba, mas
não é tão mal assim. Pode participar do nosso conclave. Ela não disse essas palavras, mas foi a mensagem que passou foi essa. Então ela me protegeu, ela intercedeu por mim, ela me defendeu. Eu acho que ela falou de qualidades que eu tenho, alguma coisa assim. E o cara disse: então beleza. Pra ele ficar, então beleza. Aí ele chegou, voltou pra reunião, continuou a reunião lá e disse: tá, pessoal, beleza. Então é isso aí, vamos encerrar a reunião. Desculpa. Aí ele cuidou logo de encerrar a reunião. Ele disse: tá, então é isso aí, galera, beleza. Fechou, cada um vai pro seu lado e tal. E pelo menos eu assisti oficialmente essa parte da reunião, o fechamento. E até que ele foi embora, ele foi saindo meio abusado. Aí eu lembro que ele parou. Tinha a porta de saída aqui assim. Esse momento foi muito marcante, cara. Eu acho que é por isso que eu lembro da roupa. E aí, tinha a saída aqui. E aí ele parou assim, meu irmão. Foi aí que eu vi aquele cabelo, meu irmão. Que ele virou a cabeça assim, meio pro lado. Me olhando assim, meio de lado. Sabe como é? Essa cena de quadrinho assim, tá ligado? Meio numa perspectiva assim, que o bicho é alto. Aquele cabelo assim, pá. Eu lembro dos músculos assim, tá. Essa cena foi muito marcante. Foi foda. Vamos botar a anatomia melhorzinha aqui. É, o tronco dele meio pra frente assim. Pô, tá difícil essa cena, cara. É porque eu lembro muito dessa parte aqui. E eu tô tentando construir a parte dela. A partir desse triângulo aqui que me marcou muito. É, vamos botar isso aqui pra frente, ó. E foi aí que eu vi que ele tava com uma espada na cintura, brother. Só aí que eu vi que ele tava com a espada. Eu vi os músculos dele assim, meu irmão. Eu não lembro como era exatamente. Eu não sei se era assim. E ele parou e falou alguma coisa pra mim. Ele parou, se virou. Ele falou alguma coisa pra mim, tipo: eu espero que você realmente vale a pena, que você seja digno mesmo. Que você um dia possa. Que você seja isso tudo que ela disse que você é. Tipo, foi um negócio assim, sabe? Tipo, eu espero que você seja realmente o tal. Eu espero você da. Tipo assim, vou ficar de olho em você, tá ligado? Alguma coisa assim. Tipo, não vai sair barato, ou você pensa que o negócio é fácil. Foi alguma mensagem assim, meio de desafio, sabe? E esse cara também, ele vai aparecer em outras projeções. Ele também é um personagem importante. Não tão importante quanto a Krista, me desculpe.
mas ele é um personagem importante, ele é um arquétipo importante, que ele é o guerreiro, né? Ele é o arquétipo do guerreiro, o guerreiro astral, o guerreiro psíquico. Aí que eu vejo uma espada, mano. E é uma espada, uma senhora espada, viu? Não é uma espada pequena, não. É uma espada que vai lá pra PQP, meu irmão. Ela vai. Tem um negócio assim, a bainha, ela tem um adorno. Peraí, deixa eu fazer primeiro. Vou fazer reto primeiro. Tá. Aí tinha uma guarda. Aí a bainha, ela faz assim, ó. Peraí. Ela faz assim mesmo. Pá. 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 E o cabo também era um cabo lá pra PQP. Aí ele disse, espero que você realmente vale a pena. Vou ficar de olho em você. Não pense que é tão fácil participar de nossa assembleia. Alguma coisa assim. Tipo uma coisa meio elitista, tá ligado? Mas foi por causa dessa cena que eu lembro muito da roupa. Foi aí que eu vi o corte. Corte e costura. Deixa eu ver se essa mão aqui, meu irmão. Essa mão tá num ângulo bem complicado aqui, essa mão. Deixa eu deixar assim mesmo. Sabe? Espero que você prove o seu valor. Esse personagem eu não sei o nome dele. A Krista eu sei que tem nome. Esse personagem eu dei o nome de Lambert. Ele vai aparecer principalmente nos contos que eu escrevi, nos contos inspirados em sonhos, né, nas ficções. Isso aqui que eu tô contando pra vocês não é ficção, tá? Isso aqui realmente aconteceu comigo desse jeito. Eu tô sendo o mais fiel possível à memória que me foi permitido trazer de lá, tá? Tanto que eu não tô inventando diálogo, não tô inventando nada. Eu tô só, o que eu tô falando, eu tô procurando passar essa sensação, tô tentando verbalizar as sensações que eu tive, né, naquele momento. Bom, eu creio que isso fecha a nossa aventura de hoje, a nossa aventura psíquica de hoje. Essa foi a minha primeira experiência de conclave. Eita. Conclave é é uma categoria de experiência mística. Dentro do conclave pode haver outras subcategorias, por exemplo, esse conclave foi uma viagem, não chega a ser uma epopeia, mas foi uma viagem porque houve transições, teve todo esse deslocamento até esse local distante, então é uma viagem. O conclave, ele geralmente é uma viagem, você vai para o conclave, beleza. Mas ele pode estar dentro de uma epopeia, ou seja, você pode ter várias outras experiências e depois você pode terminar com um conclave ou ter um conclave no meio da aventura. Tem uma experiência muito interessante, só que ela é muito recente, que é Anya e Wolf Walker. Essa aventura de Anya e Wolf Walker, ela ela é uma epopeia que tem uma narrativa muito sofisticada e tem um conclave no meio da história. Eu tô vendo se eu faço se eu conto de maneira alternada histórias mais antigas e histórias mais recentes. Senão daqui para que chegue nas histórias recentes vai demorar, viu, meu amigo?
porque eu vou lhe contar, são mais de 500 aventuras psíquicas para contar para vocês. De projeção psíquica eu tenho mais de 250 projeções registradas já em cadernos. E além das projeções eu tenho muitos sonhos lúcidos e muitos sonhos que são interessantes, inspiradores. Então, juntando aí a seleção da nata das minhas experiências, que são mais de 2.700 experiências, juntando a nata dá umas 500, 600. Então, se eu for contar por semana, vai demorar 10 anos para eu contar tudo. Não, eu vou encontrar uma maneira de passar isso para vocês de uma maneira mais rápida, mais otimizada. E talvez fazendo alternância entre as experiências, né? Contar umas experiências mais antigas, por exemplo, essas da adolescência, da infância, mas tudo isso já está acabando. Ou então contar as experiências da minha primeira fase ali, da minha fase adulta, com 20, 30 e poucos anos, e depois contar a minha fase mais recente, que tem outras aventuras que são muito... Bom, o que eu posso dizer? O tempo foi passando. Eu tinha um cabelo bem escuro, Lambert. O tempo foi passando e as experiências foram se tornando mais e mais intensas, profundas, significativas e interessantes. Então, isso tudo que eu estou contando para vocês não deixa de ser importante, significativo, interessante, mas o que vem por aí, meu amigo, é muita doideira, cara. Às vezes eu fico pensando, meu irmão, isso é verdade mesmo, cara? É muito incrível, muito fantástico. Eu só tenho a agradecer a Deus e a esses mestres misericordiosos que toleram a minha estupidez e me permitem ter esse tipo de experiência tão transcendente, tá? Então é isso, essa foi a nossa aventura psíquica de hoje, nosso registro místico de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem o like, deixem aquele comentário maroto lá com as suas dúvidas, as suas indagações. Eu vou responder da melhor forma possível, ok? E a gente se vê na próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Valeu.